Bem-vindos ao canal Amazon Futebol FC. Bem pessoal, hoje eu vou comentar sobre as partidas dos times amazonenses na Série C e na Série D. Então, peço o seu like para me apoiar. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal. E não se esqueçam de acionar o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades do canal. Muito bem pessoal, a gente teve os jogos pela Série C e pela Série D no Campeonato Brasileiro. E a gente teve uma rodada mágica para os times amazonenses na Série C. Já na Série D foi 50% de aproveitamento, assim, posso dizer. Mas sim, vamos lá. Vamos lá para os resultados. Pela Série C, a gente teve a vitória do Amazonas por 2-1 em cima do Remo. A gente teve a vitória do Manaus de 1-0 em cima do Altos do Piauí. Já pela Série D, a gente teve a vitória da Tunaluso em cima do Nacional. E o Princesa goleando o São Francisco por 4-0. Então, ótimo resultado do Princesa. Mas vamos lá comentar sobre os jogos. Vamos começar pela Série C. E vamos começar pelo jogo do Amazonas, tá bom? Até porque essa partida teve um lance bem polêmico que, infelizmente, mostra como é que tá o nível de qualidade das nossas arbitragens, né? No caso da arbitragem brasileira, aqui no futebol brasileiro, né? Que tá complicado, né? Tá muito complicado. A gente teve um final de semana cheio de polêmicas, cheio de reclamações por conta de arbitragem e de erros até vergonhosos. E nesse jogo teve um erro vergonhoso, mas eu já vou comentar sobre esse erro, tá bom? Vamos comentar sobre a partida de modo geral? Beleza, vamos lá. O Amazonas foi visitar lá o Remo, né, lá no Pará. E era uma partida, sinceramente, até comentei no vídeo passado, que era uma partida complicada para o Amazonas. Porque realmente o Remo é uma equipe forte, né? Uma das equipes mais fortes que tem no norte. Pois e o Paysandu são fortes. Mas o Amazonas não tomou conhecimento do Remo. Essa foi a verdade. Jogou muito bem. Eu gostei muito da partida do Amazonas. O começo, o Remo pressionou, colocou aquela pressão inicial, né? Por conta de estar jogando em casa. Criou algumas chances ali. Mas assim, o Amazonas, depois disso, conseguiu se impor, né? Jogou bem, criou chances. E teve o Sassalotelli praticamente fazendo os 2 gols da equipe da Onça Pintada. E assim, levando a equipe para a vitória. O Sassalotelli que... Eu brinco com o Sassalotelli porque era assim como o pessoal entre aspas apelidava o Sassá, né? Pelo menos naquele tempo lá do Botafogo, né? Até do Cruzeiro. E realmente o Sassá realmente tem feito a diferença para a equipe do Amazonas. E nesse jogo ele foi muito aproveitador, né? Soube aproveitar bem as chances que teve. O Amazonas jogou bem, como eu havia dito. As jogadas do gol realmente foram jogadas bem trabalhadas, de passes de bola ali, triangulação. Então realmente o Amazonas jogou muito bem, teve chance até de sair com um resultado maior, né, lá do Pará. E a verdade é que o Remo não viu a cor da bola, essa é a verdade. Quando estava 2-0, né, o Amazonas, realmente a equipe precisava partir para cima, né, porque precisava no mínimo conseguir o empate, mas mesmo assim não foi efetivo. Mas mesmo assim foi para cima, tentou, deu aquela pressão no final ali. Mas mesmo assim o Amazonas realmente chegava perigoso. Foi uma perigosa no gol do Remo. Quase que ampliou para cá, como ele poderia ter saído com um resultado maior. Teve um lance realmente ali que o jogador ficou quase na cara do gol, driblou, mas chutou para fora. Passou rente à trave do gol do Remo. Então realmente eu gostei muito da partida do Remo. Não soube ceder a pressão do torcedor do Remo, que lotou o estádio lá e pressionou bastante a equipe amazonense, né? Mas mesmo assim o Amazonas soube muito bem jogar fora de casa. É uma vitória realmente maiúscula para a Onça Pintada, que realmente venceu um Remo assim fora de casa. Realmente é para poucos. É para poucos, porque realmente é complicado jogar em Pará. A torcida realmente pressiona bastante. O Remo e o Paysandu são as maiores torcidas que tem no estado, desculpa. E realmente eu gostei muito da partida do Amazonas. E até tinha falado, né? Acho que eu sendo otimista,
até no último vídeo, eu dizia que o Amazonas tinha até a capacidade de empatar ali, sair com um pontinho e até sair com uma vitória, né? Mas foi melhor do que eu pensava, né? Pra mim, a partida me surpreendeu do Amazonas. Foi uma surpresa pra mim ver como... Uma surpresa positiva, tá bom? Uma surpresa positiva ver como que o Amazonas jogou de forma pra frente, sem se intimidar. Criou várias oportunidades e jogou um futebol realmente muito, assim... Foi bom de se ver. Foi bom ver o Amazonas jogando ali de forma com que se impondo em campo. Não cedendo a pressão e fazendo o seu jogo. Então, de fato, uma ótima vitória do Amazonas. Como falei, é uma vitória gigantesca contra um adversário fortíssimo, tradicionalíssimo, não só na região norte, mas também em termos nacional, né? O Remo já foi uma equipe realmente que teve um destaque, né, nacional. Não tão grande como o Paysandu, né? Que o Paysandu já teve até destaque internacional, né? Mas o Remo realmente é uma equipe que merece respeito e com certeza é uma equipe que, assim, tá numa péssima fase. O resultado é ruim pro Remo, mas eu ainda acredito que o Remo ainda vai ali se recuperar e ainda possa ser que ainda brigue ali, ali para ver se consegue uma classificação para a Série B. Mas mesmo assim o começo do Remo é bem ruim. O Remo realmente não vem jogando tão bem assim. Nessa parte do Remo, como foi, não vou dizer que foi amassado pelo Amazonas, assim, seria muito um exagero dizer que foi amassado, mas realmente o Amazonas se impôs na casa do Remo, e o Remo realmente parece que sentiu quando pegou o primeiro gol e depois o segundo, né, parece que sentiu. E se não fosse o lance polêmico, que aí eu tenho que comentar, o Amazonas tinha ganhado fácil do Remo. Podia ter feito 3, 4, ia ser 5-0. E aí sim, sem exagero, tá bom? Foi realmente uma partida muito boa do Amazonas. Mas vamos lá do lance, que sinceramente é um lance que, sinceramente, quando eu vi, quem via assim pelo ângulo inicial ali da câmera, da transmissão, você olha assim e fala, não, acho que o jogador do Amazonas derrubou. Porque assim, o jogador veio avançando ali, entrando na grande área, e o jogador do Amazonas caiu, e quando você vê em seguida, o jogador do Remo também caiu. Só que foi o seguinte, se você olhar, acompanhar pelo da câmera, até se você pega os meus momentos aí pelo YouTube, você pode ver que, assim, a primeiro momento você pensa que foi pênalti mesmo, que o jogador do Amazonas, ao cair, puxa a perna do jogador do Remo, então derruba ele ali, e ele cai em pênalti, ok. Mas assim, se você olhar pelo outro ângulo, você percebe que não foi nada. O jogador do Amazonas cai, no lance ali ele cai, e depois disso, se aproveitando, acho dessa queda, acho que do movimento ali do jogador do Amazonas, praticamente o jogador do Remo cai sozinho. Então se joga ali, cava um pênalti, e pior que a juíza marcou o pênalti, foi um pênalti fantasma marcado por Remo. Lance totalmente bizarro assim, sabe, pelo nível, sabe, e a juíza não tava tão longe da jogada, ela tava ali meio perto ali, então eu sinceramente não sei, eu não sei defender a juíza, mas assim, não sei se o ângulo que ela tava ali desfavorecia para ver a jogada, né, de forma mais correta, porque confere uma questão de ângulo. Mas assim, de fato, foi um lance, realmente um erro bizonho da arbitragem. Você pensa, tinha VAR. Não tem mal direito VAR na Série B, imagine série C e Série D, é complicado. Mas mesmo assim, foi um lance bizonho. Foi um lance bizonho da juizona, que marcou um pênalti bizarro. E o Remo foi lá e fez o gol. Fez o gol lá de pênalti, marcou a penalidade. Foi bem batida, no alto, sem chance pro goleiro do Amazonas. E, assim, depois desse lance do gol, né, que teve esse lance bizonho aí, o Remo parece que
deu uma animada, partiu pra cima do Amazonas, mas também de forma totalmente desorganizada, foi naquela base do desespero em busca do empate. Quase que o Remo ainda pega um outro gol do Amazonas, mas também até que ainda fez uma blitz ali no final para tentar ver se empatava, mas não conseguiram. Então, assim, é bizarro ver como a nossa arbitragem, né, tá no nível bem abaixo. E não é de hoje não, realmente tá já há algum tempo que a gente vê que o nível de arbitragem do futebol brasileiro tá muito ruim. E assim, antes de alguém ia falar, mas é porque juízes não sei o que, as juízas não vêm fazendo um bom trabalho. Cara, não é só juiz lá não, né? Juíza mulher não, é também juiz homem. Teve lances aí no Campeonato Brasileiro também que os árbitros marcaram coisas, sabe, bizonhas aí. Teve um lance, só comentando assim pra vocês citarem, acho que foi na rodada rodada passada do Campeonato Brasileiro, em que teve o jogo entre Fortaleza e São Paulo, se eu não me engano, em que o jogador do Fortaleza bateu, chutou, né, de fora da área. Não assim, não de fora da área, mas ali perto, entrando na grande área do São Paulo. Chutou e o goleiro do São Paulo fez uma grande defesa. Esticou ali o braço e bateu na mão dele e foi para escanteio. Escanteio entre aspas, tá bom? Porque o juiz não marcou escanteio, ele marcou tiro de meta. No lance que, se você pegar de forma clara, olhar pelo lance, ver até os melhores momentos aí, vocês podem acompanhar pelo YouTube, ou se alguém tinha visto a partida pelo Premiere, você vê que claramente o goleiro fez a defesa. É muito claro ali, é evidente ali que o goleiro fez a defesa. Até porque se ele não tivesse feito a defesa, tinha entrado a bola e tinha sido o gol do Fortaleza. Mas não, o juiz simplesmente marcou tiro de meta. Então foi um erro bizarro. Só se ter esse lance como exemplo, tá bom? De como é que tá a nossa arbitragem brasileira. E esse lance aí do jogo entre o Remo e o Amazonas ficou mais evidente aí. De como que a gente tá em situação de árbitros, tá bom? Mas assim, só para finalizar, uma ótima vitória do Amazonas, que deixa eu só conferir antes da gente ir partir para a próxima partida, tá bom? A gente conferir a classificação aqui da equipe do Amazonas, tá bom? Verificar como que tá a situação da classificação. Vamos lá. Vamos lá. Com o resultado, o Amazonas chegou a 6 pontos, tá bom? E tá em 5º lugar. Então, o Amazonas tem 2 vitórias e uma derrota. Já tá em 5º lugar no campeonato... Desculpa. No Campeonato Brasileiro da Série C. E tá bem, hein? Tá bem. Acho que é um resultado muito importante para o Amazonas. Tanto no quesito de classificação, como no quesito também de moral. O time vai com moral para o próximo jogo. Que, vamos lá conferir qual é o próximo jogo do Amazonas. Tá. O Amazonas vai enfrentar o Operário, tá bom? Aquele mesmo Operário que derrotou lá o Manaus, pois é. Agora vai ser a vez do Amazonas encarar o Fantasma na próxima rodada, tá bom? No domingo. E pra quem é aí do Pará, deixa eu só ver como é que tá a classificação aqui. Pra Pará, qual é a posição do Remo? Nossa, o Remo tá complicado, hein? Você que é do Pará, que é torcedor do Remo, deve estar preocupado com o time paraense que tá em 20º. E não somou até agora nenhum ponto. Tem 3 derrotas em 3 jogos. Então realmente o time do Remo tá numa situação complicada. Ele e o Volta Redonda estão numa situação bem complicada. Tá bom? Então vamos lá pro próximo jogo aqui, que é justamente a vitória do Manaus em cima do Altos. Resultado esse que realmente também é outro resultado importantíssimo para a equipe de Manaus, né, que pôde se recuperar depois da derrota da última rodada e também dar uma subida na tabela, tá bom? Então realmente esses pontos valem muito, né? Principalmente para o Manaus, que sabe muito bem como é que é
ficar ali perdendo pontos, né, no início e depois ter que ficar buscando resultados, principalmente fora de casa, para poder tentar ver se classifica. Mas assim, vamos falar do jogo? Vamos lá. O jogo em si foi uma partida equilibrada, você pode dizer. A gente teve chances dos dois lados. Tanto o Manaus como o Altos criaram bastante oportunidade. Inclusive o Manaus perdeu uns lances ali, uns gols ali bem, assim, não vou dizer assim que era fácil, né, mas a bola praticamente cruzava a bola, o cara dava um carrinho ali, mas não conseguia chegar na bola, vinha cruzamento, passava direto, então teve muita bola cruzada assim na área e em que os jogadores do Manaus não souberam aproveitar, né. E o lance do gol foi um gol de pênalti, tá bom? Em que foi uma bela jogada do jogador do Manaus, que ele passou por dois, e quando ele ia passar pelo terceiro, o jogador simplesmente pegou e empurrou, impedindo a passagem do jogador do Manaus, que ia para cá do gol, e foi marcado o pênalti. Para mim, o pênalti, de fato, foi bem marcado, porque o jogador do Alto já vinha empurrando ele desde o início, impedindo a passagem dele, já desequilibrando o jogador do Manaus, que tentava partir rumo ao gol do Altos, mas foi impedido, né, de forma faltosa, e dessa forma foi bem marcado o pênalti. O jogador do Manaus foi lá e cobrou bem a penalidade, e dessa forma chegando ao gol que praticamente sacramentou a vitória do Manaus. Mas mesmo assim foi uma vitória bem apertada, foi um jogo bem equilibrado. O Altos parecia que a qualquer momento também podia empatar, já que também criou muitas chances perigosas pro gol do Manaus. Mas mesmo assim o Manaus soube muito bem lidar com a pressão, né, com esse ímpeto do Altos, né, principalmente no final da partida, e saiu com um resultado importante. Como eu falei, a equipe jogou até que bem. Foi até uma boa partida do Manaus, mas não foi uma partida primorosa. A equipe daqui de Manaus, do Manaus daqui de Manaus, cometeu algumas falhas, que são falhas meio preocupantes, né, principalmente no setor defensivo, que poderia custar caro, né, poderia ter custado um empate ou até uma virada do Altos. Então, mesmo assim, o Manaus conseguiu fazer seu resultado e sair com uma boa vitória, mas mesmo assim precisa melhorar. Precisa melhorar porque vai vir outros confrontos mais complicados e principalmente fora de casa, então o Manaus precisa melhorar e consertar esses erros, principalmente defensivos, que eu vi realmente o mais falha bem assim, bem assim, como posso dizer, crass, né, no setor defensivo do Manaus. Então realmente o Manaus precisa melhorar bastante essa parte. E também o setor também ofensivo, o time também assim, o setor ofensivo até que tá bem, assim eu posso dizer, não tá mil maravilha, mas até que tá saindo bem, tá criando boa jogada, mas só que falta simplesmente aquela jogada de conclusão no gol. O time realmente tá pegando muito nas finalizações, tá criando bem as jogadas, né, tá chegando até a grande área do seu adversário, mas no de concluir no gol que tá pegando muito, não tá conseguindo finalizar de forma correta no gol do time adversário. E isso daí é perigoso, porque o time que cria muito, mas não marca, acaba levando gol. Como fala, né? É aquele velho ditado, né? Quem não faz, leva. Então, realmente, o Manaus precisa também melhorar a questão de finalização, porque também tá bem complicado, tá bom? Mas mesmo assim, foi uma grande vitória do Manaus, que, como falei, deu uma subida na tabela. Nesse exato momento está em 7º lugar, por 6 pontos. Tem uma turma ali que tá com 6 pontos ali, então, inclusive está incluído o Amazonas, né, no caso, e tem 6 pontos. Mas realmente é um resultado importante na questão de classificação, e são 2 vitórias e uma derrota para o Manaus, assim como o Amazonas, né? Então, os dois times têm um retrospecto pode ser igual, né? Igual na competição, então é um bom início de campeonato, tá bom? Apesar da derrota, é um bom início de campeonato para as duas equipes, que mostram já um potencial para poder brigar ali por cima por uma vaga na Série B, tá bom? Então, vamos lá
os times da Série D. Ah, tá. Antes disso, vamos falar da classificação, né? Vamos falar da classificação para ver como é que tá a situação da classificação da Série C. Para poder a gente ficar sabendo como é que tá, de maneira geral, como é que tá a Série C do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá. Vamos falar aqui. Vamos lá. Quem tá em primeiro é o São Bernardo. Tem 9 pontos, 100% de aproveitamento. 3 vitórias em 3 jogos. Quem também tá com 100% é o Confiança. Tá em segundo lugar com 9 pontos. Em terceiro temos o Ipiranga com 7 pontos. Quarto lugar, o Botafogo da Paraíba com 7 pontos. Em quinto, o Amazonas, a Onça Pintada, tem 6 pontos. Em sexto, o Brusque também tem 6 pontos. Em sétimo, a gente tem o Manaus com 6 pontos, né? No caso, sétimo lugar, 6 pontos para o Manaus. Em oitavo, a gente tem o Pouso Alegre com 6 pontos. No lugar, o CSA com 4 pontos. Décimo lugar, a gente tem o Figueirense com 4 pontos. Décimo primeiro, a gente tem o Floresta com 4 pontos. Décimo segundo, a gente tem o Aparecidense com 3 pontos. Décimo terceiro, a gente tem o Operário com 3 pontos. Décimo quarto, a gente tem o Náutico, que tem 3 pontos também. Décimo quinto, a gente tem o Paysandu, também com 3 pontos. Os times paraenses estão bem mal, hein, na competição. Em 16º, a gente tem o São José, com 1 pontinho. 17º, a gente tem o Altos, também com 1 ponto. 18º, a gente tem o América do Rio Grande do Norte, com 1 ponto. E os dois que estão zerados por enquanto na competição é o 19º, Volta Redonda. O Voltaço tem nenhum ponto, tem 3 derrotas seguidas. Assim como o Remo, né? Também tá zeradinho e também tem 3 derrotas na competição em 3 jogos, tá bom? Então, para mim, esses dois aí, o 11º e o 20º, né? O Volta Redonda e o Remo, para mim, surpreendente a campanha negativa deles. Esperava mais das duas equipes, né? Principalmente o Remo, né? Que parecia que ia ter uma boa temporada, mas por enquanto realmente está tendo um início de Campeonato Brasileiro da Série C desastroso e precisa se recuperar, senão realmente vai ser rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Então vamos lá, pessoal, para a Série D, né? Vamos falar dos times amazonenses da Série D, né? Os resultados. Vamos comentar sobre os resultados, vamos lá? Beleza. Assim, antes de a gente comentar, deixa eu fazer um comentário, né? Sobre os jogos da Série D, que assim, alguns jogos dá para acompanhar, tá bom? Dá pra gente assistir de boa, pra gente ver como é que foi o jogo. Mas tem outros que é meio complicado. Não tem assim, pessoas ali acompanhando, né? No caso, transmitindo, principalmente TV, né? Tem uma ou outra ali transmitindo, mas assim, é meio complicado você acompanhar os jogos da Série D. É bem complicado. Às vezes você só consegue acompanhar melhores momentos por conta de gravação de alguém que está ali no estádio. Grava ali com o celular a partida, né? Mas realmente é bem complicado. E assim, eu acho que é um campeonato que, apesar de ser a última divisão profissional, né? Daqui do Brasil, acho que também merecia um pouco mais de destaque, né? Eu sei que o nível técnico é bem abaixo, né? Obviamente é bem abaixo de uma Série B e de uma Série A, né? Mas mesmo assim eu acho que tem muito time tradicional ali que merece ser acompanhado, né? Acho que de fato a Série D acho que é tão menosprezada assim, assim pela imprensa, né? São poucos veículos, assim, mais os locais, né, que acompanham ali, fazem entrevistas, fazem reportagens sobre o jogo, né? Mas assim, de modo de transmissão é bem complicado acompanhar alguns jogos. Mas vamos lá, vamos falar sobre as partidas, né? A gente teve a cachapante vitória do Princesa em cima do São Francisco, né? Que simplesmente foi 4-0 por Princesa em cima do São Francisco. O jogo foi lá em Manacapuru, tá bom? E
não tem muito o que comentar, né? O Princesa se impôs, né? Se aproveitou da fragilidade do adversário e fez o seu resultado. O Princesa realmente jogou muito bem, jogou muita bola e praticamente amassou. O São Francisco é realmente uma equipe que é fraca, né? Você pode dizer é fraca. Eu tô falando da equipe, tá bom? Não da instituição São Francisco, tá bom? Antes que alguém aí do Acre venha aqui querer puxar minha orelha. Mas eu digo assim, a equipe, né, do São Francisco realmente é uma equipe frágil, né? Fraca. E o Princesa soube muito bem aproveitar. E é um bom resultado pro Princesa, porque a equipe tinha perdido, né? Na última rodada. E nesse agora conseguiu se recuperar bem, né? Conseguiu se recuperar bem. E na classificação, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, a Série D é dividida por grupos. Então o Princesa está em terceiro, né? Com 3 pontos no grupo A, que também conta com o Nacional, tá bom? E por falar no Nacional, a gente tem que falar do Nacional, que perdeu por 2-1 por Tunaluso. Então, se a gente for parar para pensar, né? Assim, fazer uma brincadeira, a gente teve 50% de aproveitamento contra os paraenses. O Amazonas ganhou do Remo e o Nacional perdeu para Tunaluso por 2-1. E é complicado jogar lá no Pará. Vai falando de modo sério. É complicado porque, como eu falei, a torcida do paraense realmente empurra, incentiva muito os times de lá. E o Tunaluso é uma equipe que já foi, assim posso dizer assim que é a terceira força do Pará. Atrás, obviamente, de Remo e Paysandu. E talvez ali brigando ali para ser a terceira força com o Águia de Marabá. Eles dois estão brigando para ver quem é a terceira força do futebol paraense. Mas realmente é uma equipe tradicionalíssima, tá bom? No Pará. Já teve um monte bom no Ceará Nacional, tá bom? E não é uma equipe tão, assim, molezinha de ir lá e ganhar, não. Então o Nacional foi lá, até que fez tentou, né? Fez até uma partida razoável, mas foi superado pela Tunaluso. É um resultado adverso que, assim, já era esperado. Como eu falei, quando um time amazonense sai, principalmente para enfrentar uma equipe assim, um pouco mais forte, você espera apenas que tire um ponto, né? Porque se a gente for pegar na lógica assim principalmente de grupo, né? De fase de grupos de competições, a intenção é essa, é você fazer bem o seu dever de casa, né? Vencer em casa e jogando fora de casa, tentar fazer um pontinho e quem sabe sair com uma vitória, né? Então, quando você, por exemplo, como no caso do Nacional, venceu em casa, mas perdeu fora de casa, o resultado apesar do adverso, mas dá para se recuperar, né? Jogando em casa e vencendo. Agora o problema é que se de repente não vencer, não vencer, aí fica complicado. Mas por enquanto o Nacional tá até que bem, né? Na tabela a equipe tá com 3 pontos também, né? O grupo tá todo embolado. O grupo tá todo embolado. Tem a equipe do Nacional tem 3 pontos, tá na segunda posição, né? Então, mas eu já vou falar do grupo, né? Mas tá todo mundo embolado ali. Só pra você ter ideia, tá todo mundo com 3 pontos. Tá todo mundo empatado ali, com 3 pontos. Só que a grande diferença são o saldo de gol, tá bom? Que tem uns que tem um gol. Então tá muito igual. Praticamente tá quase todo mundo ali na mesma situação. Então realmente tá bem embolado o grupo. Tá bom? Vamos falar das próximas partidas, tá bom? Dos dois times, né? Esqueci de falar das partidas do Princesa e do Nacional, não. No caso eu esqueci de falar qual seria a próxima partida do Princesa e Solimões. E olha, a gente vai ter um confronto entre amazonenses, hein? A próxima partida do Nacional do Princesa é justamente um contra o outro. Então a gente vai ter o Leão enfrentando o Tubarão. O Tubarão justamente no dia 20. Já no próximo sábado. A gente vai ter o confronto entre os dois. E aí é aquela coisa, né? Como os dois estão no mesmo grupo, então um dos dois vai se sobressair e vai largar na frente
no grupo A. Assim, é uma partida também que vai ser chave, porque os dois vão ter que vencer para poder somar pontos. Então, realmente, eu posso esperar um confronto bem interessante entre os dois, né? Eu não me lembro, deixa eu só ver onde que foi a partida entre os dois lá no Campeonato Amazonense. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu puxo aqui pra falar pra vocês. Eu não me lembro, sinceramente falando, sobre como foi o jogo. Deixa eu ver. Ah, tá, ó. Na primeira fase, deu Tubarão, tá bom? Foi 2-1 o Princesa em cima do Nacional. Então, a gente teve o Princesa, né? Saindo vencedor em cima do Nacional. Então, dá pra se esperar que dessa vez o Leão vai vir faminto para comer um peixinho no final de semana. E peixe é bom, né? Final de semana. Mas assim, eu sinceramente acho que vai ser um jogo bem equilibrado. Talvez assim, vai ser a chance de um dos dois realmente sair, dar uma despontar. Porque assim, quem ganhar vai ficar ali em cima, e quem perder pode ser que caia bastante na tabela. Mas assim, falando de modo geral agora, pra gente encerrar o vídeo, eu vou comentar sobre a classificação geral da Série D, tá bom? Mas rapidamente, só pra gente falar um pouco de como foi esse final de semana dos times amazonenses, né? Eu sinceramente acho que foi um bom final de semana, né? Apesar da derrota do Nacional. Mas foi um bom final de semana, principalmente para os times da Série C, né? Os dois ganharam, então realmente foi uma rodada mágica na Série C. E na Série D a gente teve a recuperação do Princesa, né? Que teve a primeira vitória na competição, se recuperando. Mas assim, pro Nacional, os dois vão se enfrentar, né? Então, os dois podem ser, no caso o Nacional pode se recuperar, pode vencer o Princesa e dar um salto, assim como o Princesa pode vencer o Nacional e também dar um salto na tabela, ficando ali nas primeiras colocações. Então são resultados que são importantes. Esse jogo eu considero um jogo chave para poder ver quem que vai ficar ali na tabela. E tudo pode acontecer, tá bom? Eu sinceramente acho que não tem favorito. Eu acho que se a gente pegar, pelo que eu vi no campeonato amazonense, eu acredito que seja um jogo muito equilibrado mesmo. O Princesa já teve momentos melhores. Se fosse aquele Princesa lá do começo da temporada, eu diria que o Princesa seria favorito, porque vinha apresentando um futebol melhor do que o Nacional. Mas como o Princesa deu uma pequena caída, né, no seu rendimento, né, eu acredito que realmente seja um jogo equilibrado e até dê para o Nacional ganhar a partida. Mas não tem, eu sinceramente não vou colocar favorito nessa partida. Eu acho que os dois podem vencer. Se um vencer, se o Princesa vencer ou o Nacional vencer, eu não me surpreenderia com o resultado, tá bom? Então, vamos lá, vamos para da Série D, né? Na classificação da Série D, para ver como é que tá a situação da Série D. Vamos lá? Deixar aqui a classificação. Vamos lá. Grupo A, que é o grupo justamente do Nacional e do Princesa. Grupo A, quem tá na frente é o Águia de Marabá, tem 3 pontos. Todo mundo tem 3 pontos, tá bom? Do primeiro ao oitavo, todo mundo tem 3 pontos, só pra a gente ir agilizando. Então vamos lá, quem tá em primeiro é o Águia de Marabá, segundo Nacional, terceiro Princesa de Solimões, quarto Humaitá, quinto São Raimundo, de Roraima, sexto Tunaruso, sétimo Trem e oitavo São Francisco. Todos eles estão empatados com 3 pontos. Cada um teve uma vitória e uma derrota, tá bom? Então um grupo praticamente igual no grupo A da Série D. Grupo B, a gente tem o Ferroviário com 6 pontos. Em segundo, a gente tem o Parnaíba com 4 pontos. Terceiro, Cauacaia com 2 pontos. Quarto, Atlético Cearense com 2 pontos. Quinto, Maranhão com 2 pontos. Sexto, Cordino, 1 ponto. Sétimo, o Tocantinópolis com 1 ponto.
Em oitavo, a gente tem o Fluminense, que é o lanterninha do grupo B, tá bom? Grupo C, a gente tem em primeiro o Souza com 6 pontos. Em segundo, o Campinense com 4 pontos. Terceiro, Nacional da Paraíba com 3 pontos. Em quarto, o Santa Cruz tem 3 pontos. Quinto lugar, Iguatu com 3 pontos. Sexto lugar, Potiguar com 3 pontos. Sétimo, Pacajus com 1 ponto. E quem está na lanterna, em último colocado no grupo C, é o Grupo, que tem nenhum ponto. Grupo D. Quem está na frente no grupo D é o Asa com 6 pontos. Segundo, Falcão. O Falcon. Acho que é Falcon. Falcon com 4 pontos. Terceiro, Cruzeiro com 4 pontos. Esse é outro Cruzeiro, tá bom? Não é o Cruzeiro lá de Minas Gerais, não, tá bom? Em quarto, a gente tem o Bahia de Feira com 3 pontos. Quinto lugar, Jacuipense com 3 pontos. Sexto, Retrô com 2 pontos. Sétimo, Atlético da Bahia, né, com 0 pontos. E quem está em último colocado no grupo D é o Sergipe com 0 pontos. Grupo E. Quem está na frente no grupo E é o Ceilândia com 4 pontos. Segundo colocado, também com 4 pontos, o Brasiliense. Em terceiro, o União, acho que é o União Rondonópolis, com 4 pontos também. Quarto lugar, Anápolis com 4 pontos. Quinto lugar, Iporá com 3 pontos. Sexto colocado, Operário de Varginha Grande com 3 pontos. Sétimo colocado, Ariquemes com 0 pontos. E quem está em último também com 0 pontos é o Interporto, que é o lanterna do grupo E. Vamos para o grupo F? Vamos lá, grupo F. Quem está na frente no grupo F é a Portuguesa do Rio Grande do Norte. Portuguesa do Rio de Janeiro. Nossa, que é para Rio Grande do Norte. Então, em primeiro lugar, Portuguesa Carioca, tá bom? Com 6 pontos. Segundo colocado, o Santo André, com 4 pontos. Terceiro, Democrata, com 4 pontos. Quarto lugar, temos o Atlético, com 3 pontos. Quinto lugar, Real Noroeste, com 3 pontos. Sexto colocado, Resende, com 1 ponto. Sétimo colocado, Vitória, do Espírito Santo, tá bom? Com 1 ponto. E quem está segundo a lanterna no grupo F é o Nova Iguaçu, que está zeradinho com 0 pontos. Beleza? Então esse é o grupo F. Vamos para o grupo G. Então vamos lá, grupo G. Quem está na frente no grupo G do Campeonato Brasileiro da Série D é o Patrocinense com 4 pontos. Segundo lugar, Craque com 3 pontos. Terceiro lugar, Inter de Limeira com 2 pontos. Quarto lugar, Maringá com 2 pontos. Quinto lugar, 15 de Piracicaba com 2 pontos. Sexto colocado, temos a Ferroviária com 2 pontos. Sétimo lugar, a gente tem o Operário de Mato Grosso do Sul com 2 pontos. E quem está na lanterninha do grupo G no Campeonato Brasileiro da Série D é o Cascavel, que tem apenas 1 ponto. Vamos lá para o último grupo da Série D, que é o grupo H. Quem está na frente no grupo H é o Camboriú, com 6 pontos. Segundo lugar, São Joséense, com 4 pontos. Terceiro lugar, Écio Luz, que tem 4 pontos. Quarto lugar, Caxias, com 3 pontos. Quinto lugar, o Concordia, com 3 pontos. Sexto lugar, Brasil de Pelotas, com 1 ponto. Sétimo lugar, Aimoré, com 1 ponto. E quem está segundo a lanterna da série C, do grupo H, é o Novo Hamburgo, que está com 0 pontos, tá bom? Então esse foi a classificação do grupo H da série D, tá bom, pessoal? Então já passamos por todos os grupos, né, da série D. Então essa é a classificação dos grupos do Campeonato Brasileiro da série D, tá bom, pessoal? Então
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, tá bom? O like de vocês é muito importante para poder a gente divulgar mais o canal, né? O YouTube entender que vocês gostam dos vídeos e distribui, né? Publica mais nossos vídeos para mais gente acompanhar, para mais gente poder saber do canal. Então o like de vocês é muito importante, tá bom? E caso você não seja inscrito, se inscreva no canal, tá bom? Ajudem a crescer a cada dia mais o nosso canal, tá bom? Canal que eu faço também com a ajuda de vocês. Então eu conto com o apoio de vocês deixando o like e a sua inscrição, tá bom? E também, você que é inscrito, não se esqueça de acionar o sininho, tá bom? Porque o YouTube também é meio bugado e às vezes ele não manda os vídeos para os inscritos. Então, para você não perder nenhum tipo de conteúdo do canal, já se inscreva, tá bom? E mais uma coisa, antes de encerrar, lembrando que eu tô fazendo lives, tá bom? Narrando alguns jogos. Até agora eu só tô fazendo jogo da série A, tá bom? Até porque eu tô onde eu posso acompanhar as partidas. Mas eu pretendo sim fazer jogos da série C, tá bom? Da série D, se tiver algum jogo que eu possa acompanhar, também eu posso fazer uma narração, tá bom? Mas depende muito, como falei, é muito complicado a série D, porque depende muito se tem algum canal, alguém transmitindo, tá bom? Pra poder eu acompanhar. Mas pra CC até que ainda dá, tá bom? Então, se tiver um jogo do time amazonense, eu pretendo fazer, tá bom? Fazer uma live narrando os jogos dos times amazonenses, tá bom? Mas, por enquanto, a gente tá somente com os times da Série A, né? Do Campeonato Brasileiro da Série A. Então, se você quer apoiar, né? Esse projeto que eu tô fazendo, de fazer narrações dos times, né? Narrações aqui no canal, então fique de olho, né? Porque a qualquer momento pode ser que tenha uma live acontecendo. E apoia, tá bom? Deixa o like. E se você é novo, caiu de paraquedas por aqui, se inscreva, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Até uma próxima.